Estamos de volta com o programa Transição e hoje um tema muito empolgante, muito interessante, que são os relacionamentos, relacionamentos familiares, casais, pais e filhos. Eu convido você, dentro desse tema, a fazer parte do Clube Amigos do Espiritismo. Você quer mais informações? Entre no site www.amigosdoespiritismo.com.br e pelo valor de R$15 você se associa e recebe na sua casa mensalmente um livro para que você possa continuar aprofundando as suas reflexões. E esse tema, relacionamento familiar, muito seguramente vai estar presente entre uma das suas leituras. Raul, esse tema, relacionamentos, casais, filhos, pais e filhos, nos leva a uma outra questão. Hoje, no dia a dia, as pessoas, a psicologia, ela trouxe muita informação. E muitas pessoas albergam, elas trazem aí chavões, leem às vezes algumas leituras que são levadas para as pessoas leigas do dia a dia. E muitos acham que entendem de psicologia e dizem assim: a psicologia diz que nós não podemos traumatizar as crianças. Então, para não traumatizar em sentido nenhum, há uma liberação, uma permissividade. O que você tem a dizer sobre esse tema, Raul? Olha, como pai, como professor e como palestrante, nós encontramos muitos problemas dessa índole, nessa área, porque é verdade que a gente não deve traumatizar a criança, nem traumatizar a ninguém, com violência, com agressividade, com palavras chulas, mas educar é preciso, ainda que sem perder a ternura jamais. Como disse o poeta latino, educar é preciso. Nós estamos vendo uma sociedade que cresce, um número de jovens muito grande, sem limites. Crianças e jovens sem limites. Eles falam o que eles querem, para quem eles querem, não respeitam a mais ninguém. Antigamente ainda os pais diziam que eles deviam respeitar os mais velhos. Sim. Hoje nem os mais velhos merecem respeito. Hoje o menino diz para o mais velho da rua ou da família o que ele bem entende. E os pais lhe dão razão muitas vezes. Quantas são as vezes em que o professor corrige uma deficiência comportamental de um aluno, de uma aluna na escola, e os pais vão tirar satisfação com o professor, com a escola, muitas vezes com agressividade, com ameaças veladas ou declaradas, dando reforço àquele mau caratismo que seu filho está se exercitando a ter. De maneira que nós, se quisermos um mundo feliz para amanhã, para os nossos próprios filhos, para os nossos netos, para a sociedade de daqui a pouco, precisaremos começar a repensar o que é que estamos fazendo da educação dos nossos filhos. É certo que não temos por que violentar, agredir a quem quer que seja, menos ainda a nossa criança, mas dar-lhe limite, dizer-lhe sim e dizer-lhe não. Faz parte disto. Afinal de contas, nós não precisamos dizer não com crueldade. Precisamos dizer um não raciocinado, pensado, avaliado. E nem dizer um sim para ficar livre, para nos ver sem o problema, fora do problema. Temos que dizer o sim quando a consciência nos manda dizer. E precisamos aprender a dizer não todas as vezes que for necessário dizer não. Hoje, quando nós vemos a criançada, a garotada, fazendo o que bem entende, indo para onde quer, e dorme na casa dos amigos, dos colegas, e não vem, e fica com esse, fica com aquele, nossas filhas estão se convertendo em quê? Cada dia elas ficam com um rapaz diferente. Antes a gente dava outro nome às moças que a cada dia estavam com um homem diferente. Mas por que as nossas filhas a gente vai justificar que é coisa da juventude? E os nossos filhos? Se nós queremos respeito para com nossas filhas, precisamos ensinar aos nossos filhos a respeitar as filhas dos outros. E ninguém venha com esse discurso, não são as moças que avançam nos rapazes. Mas se o rapaz for bem educado, ele não precisa demonstrar um temperamento frágil diante disso. Ele tem que saber levar a situação, explicar, conversar. E se for o caso, assumir responsabilidade. Mas aí, assumir responsabilidades.
É importante que nós confiemos naquilo que pregamos, naquilo que aprendemos na religião, naquilo que aprendemos na ciência. E não ficarmos com esse psicologismo de achar que. Nós precisamos ter uma postura firme. Nossos filhos nunca nos perdoarão no futuro quando souberem que nós tivemos todos os implementos para bem conduzi-los e não o fizemos, com medo de que eles nos achassem malas sem alça, pesados. E ouso dizer como professor e como pai, que o mundo está precisando de muitas malas. As mães estão ficando leves demais e os pais também. Precisamos converter reprodutores em pais e mães verdadeiramente. A doutrina espírita nos diz, no Livro dos Espíritos, que a patermaternidade é uma missão. E uma missão de tal intensidade, porque ela está vinculada ao dever de renovar a sociedade. Então, ser pai e ser mãe não é uma coisa agradável biologicamente, e que eu quero ter um filhinho para botar meu nome, ou quero ter um filhinho como quem tem um animal de estimação. Ser pai e ser mãe é dizer a Deus que se quer colaborar com Ele, com sua obra. E por causa disto, cada um deve assumir seu filho, sua filha. Não importa o que esteja na moda do mundo, porque todas as modas passam, nossos filhos ficam. Então vamos dizer a eles como é bom respeitar os outros e se respeitar. Como é bom preservar o seu próprio corpo e respeitar o corpo alheio. Isso não é caretice, isso não é tolice, e isso é verdade. Porque depois todos estão frustrados. Os pais que não souberam educar, porque se sentirão culpados pela infelicidade dos filhos mais tarde. E os filhos que culparão a seus pais pela forma indevida como foram conduzidos. Daí, como educar é a arte de formar o caráter, nós podemos educar mal e podemos educar bem. Ninguém fica sem educação. Mas o que nós estamos querendo não é uma educação qualquer, é uma boa educação. Para que nossos filhos, que não são nossos pertences, possam de fato conduzir o mundo do futuro. E para aqueles que somos espiritualistas, ainda que não tenhamos tanto amor pelos nossos filhos, a ponto de dar-lhes uma boa educação, demos-lhes essa boa educação por interesse pessoal. Porque nós vamos voltar reencarnados nessa sociedade em que nossos filhos e netos serão os grandes diretores. Serão os médicos, os advogados, os professores, os juízes, os políticos, os administradores. E se nós não lhes dermos hoje uma boa formação, teremos que viver de novo um mundo atormentado, dirigido por pessoas igualmente atormentadas, como estamos experimentando agora. Daí é importante, sim, cuidar dos nossos filhos. Suas considerações finais, Raul. É tão bom amar. Amor é a alma da vida. O amor a Deus vale sempre repetir. Não é importante que nessa relação familiar nossa, como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como tios, avós, primos, digamos confiar em Deus que tudo vai dar certo. Não vai. Só vai dar certo se ao lado da nossa confiança em Deus, vivermos de tal maneira que Deus possa confiar em nós. Cada filho que Ele nos entrega é porque confia na nossa habilidade. Sabe que nós podemos, salvo os casos em que os pais têm debilidades mentais, doenças psiquiátricas, esses filhos vêm numa faixa expiatória para serem criados, orientados, conduzidos